Glória a Deus. Amém, igreja? Quem é que está feliz aí? Caso alguém esteja nos visitando, né? Meu nome é Marcelo. Né? Oi, Marcelo. Eu vou de novo, porque eu não costumo falar isso aí, né? Boa noite, igreja. Meu nome é Marcelo. Oi, Marcelo. Oi, igreja. Pastorei essa igreja aqui, né? Em breve nós vamos estar fazendo aí 3 anos de igreja, né? Glória a Deus com essa porta aberta aí que o Senhor tem nos dado aí. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho, e nós temos um tema que nós vamos falar sobre guerra espiritual e as estratégias bíblicas para a vitória. Talvez o seu coração, quando a gente fala vitória, assim, você ache meio estranho isso daí, né? Ou esteja cansado de ouvir essa questão de vitória, mas o nosso Deus, Ele é um Deus de vitória. Isso é o caráter do nosso Deus. E nosso Deus, Ele é um Deus de batalhas. Até tem uma canção muito antiga que diz que o nosso general é Cristo, né? Com Ele nós lutamos, né? Com Ele nós avançamos, com Ele nós conquistamos. E o nosso rei, Ele é poderoso, Ele é cheio de autoridade, Ele é cheio de glória, né? Ele detém todo o poder aí. E nós precisamos discernir e entender e crescer nessa área assim também. O que a Bíblia fala a respeito de guerra espiritual? O que a Bíblia fala a respeito de batalhas espirituais que nós vivemos? Porque o mundo espiritual, ele é real. Antes de nós, né, Deus gerar ali as nossas vidas, a questão do espírito, dos anjos, né, do céu, do reino dele, do poder dele, ele já existia. Então o mundo espiritual, ele é muito real. Eu não sei se você já teve experiências assim, de se mover e de entender, né? Algumas pessoas têm alguns dons mais aguçados assim nessas áreas. Algumas pessoas, infelizmente, passam por processos de libertação difíceis assim na sua vida. Algumas pessoas se envolveram muito no mundo das trevas, né? E graças a Deus, Deus está trazendo para o reino da sua luz, para o reino do seu amor, dessa revelação, né? E eu me lembro que eu já tive inúmeras experiências assim, mas uma das minhas primeiras experiências nessa questão assim de se mover, eu me lembro que eu estava evangelizando umas casas assim, de casa em casa, batendo e tal. Daí cheguei numa determinada casa e eu entreguei um panfleto lá para aquela mulher, falei do amor de Jesus para ela. A minha vista parecia que a pessoa não tinha dado bola nenhuma para o que eu estava dizendo. Falei, né, teve gente que eu conversei, orei na rua, né, aquela lá, eu disse, essa daí é certo que não vai vir, né, pela reação que ela teve. Quando nós estamos no culto de noite, ninguém veio, mas quando eu vejo, vem essa mulher no culto. E eu, olha só. E aquele culto, Deus moveu assim de uma maneira, aquela mulher, ela estava oprimida, ela estava opressa. E naquele culto, assim, Deus, ele libertou inúmeras pessoas naquele lugar, e aquela mulher também. A mulher passou por um processo de libertação bem forte ali naquele momento, né? Ficou ali, né, naquele desafio realmente, mas o Senhor, Ele é o Deus de vitória, né? O inimigo sempre diz que não vou sair, mas sempre sai, né? Eu vou matar, não vai, Deus está aqui, Deus é Deus de vida, de vitória, né? De libertação. Então ele tem muitas ameaças e muitas mentiras, mas Deus é aquele que liberta, né? Deus é aquele que transforma. E para isso a Bíblia diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras das trevas, né? E aquela mulher foi liberta ali daquele lugar. E daí passou um momento, eu perguntei para ela, olha, o que veio você vir aqui na igreja hoje? Porque para mim não parecia que você tinha sido tocado ou estava com o coração aberto para Jesus naquele momento. E ela me comentou que naquele momento, quando ela pegou o panfleto, parecia que não tinha acontecido nada. Mas quando ela entrou dentro de casa, ela disse, eu não entrei sozinha, eu entrei dentro de casa. Alguém entrou comigo, uma atmosfera entrou comigo.
aquilo mexeu com o coração dela, que fez com que ela viesse àquele lugar. Então nós não percebemos muitas vezes como é que Deus está movendo, ou o que o mundo espiritual está movendo. A questão é que a questão de guerra espiritual, de batalha espiritual, não existe um momento a qual não existe guerra entre trevas e luz. É o tempo todo guerra entre trevas e luz. Não existe comunhão entre trevas e luz. Não existe acordo, não existe aliança. As nossas decisões, elas não estão neutras no mundo espiritual. As nossas respostas não são neutras, as nossas alianças, elas não são neutras. Tudo que nós fazemos ou nos movemos tem a ver com obedecer a Deus ou desobedecer a Deus. Tem a ver em fazer a vontade de Deus ou não fazer a vontade de Deus. Tem a ver com estar realmente andando em luz ou certas vezes não andando em luz. A Bíblia nos diz que como um leão, ele está ao nosso derredor, esperando o momento certo para tragar as nossas vidas. E existem momentos em que nós nos distraímos e que a nossa fé realmente esfria e que nós damos brechas espirituais para que certas coisas aconteçam na nossa vida. A legalidade do mundo espiritual tem a ver com brechas. E você não precisa dizer assim: diabo, eu quero que você entre, ou espíritos ruins, eu quero que você entre, ou demônios, eu quero que você entre. Eu vou dizer algo para você, se você não sabia. Você não precisa convidar o diabo para entrar na sua vida. Ele vai entrar mesmo você não convidando. Ele vai entrar, vai sentar, vai fazer parte da tua rotina de vida, vai fazer parte das tuas decisões. Ele vai te escravizar, vai nos levar à perdição, vai cegar a nossa vida. Mesmo que você talvez diga: eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, mas tem a ver com coisas mais profundas e mais íntimas do que simplesmente dizer que acredita em Jesus. É a nossa vida testificar aquilo que nós estamos dizendo. É a nossa maneira de andar. É nós estarmos debaixo, totalmente guardados por Cristo. Amém? Efésios 6:12, ele diz assim: pois a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Está muito claro aqui, e às vezes, muitas vezes, nós esquecemos quando acontecem coisas dentro da nossa família, quando acontecem coisas dentro da igreja, quando acontece certas questões que geram ira, geram raiva no nosso coração, nós esquecemos que nossa luta não é contra as pessoas. Não é contra as pessoas. A nossa luta é contra toda essa questão espiritual, é contra esses poderes das trevas, contra esses dominadores desse mundo das trevas. E nós precisamos realmente discernir e crescer no entendimento maior sobre isso. Amém? Nós precisamos crescer. Nós precisamos entender a autoridade que nós temos. A Bíblia diz que os anjos, que sim são reais, eles são anjos ministradores, que eles nos servem, eles são comissionados para cooperar com a maneira que nós estamos nos movendo no reino de Deus. Você não percebe que todas as vezes que, grande maioria que eu oro aqui, eu clamo para que o Senhor envie anjos aqui nesse lugar? E eu creio que realmente tem anjos aqui. Eu creio quando nós ergamos um clamor e clamamos pelo poder de Deus, nós clamamos pelo livramento de Deus, nós clamamos para que as armadilhas de Satanás sejam quebradas, nós clamamos para que sejamos guardados no Senhor. O Senhor está nos respondendo, o Senhor está nos guardando. Existem anjos que se movem o tempo todo, e nós temos muito mais, questão de
de recebermos livramentos de Deus do que nós podemos imaginar. Muito mais. Quantas vezes o anjo do Senhor te livrou? E talvez você nem tenha ficado sabendo. Quantas vezes o inimigo foi enfurecido contra a sua vida, mas o Senhor te guardou? Quantas ameaças, quantos lugares de perigo, quantos livramentos você já teve? Eu sei da minha vida, eu entrava nos lugares assim que, pelo amor de Deus, não tivesse o anjo do Senhor ali me guardando, não tivesse uma promessa sobre a minha vida, com certeza já não era para eu estar aqui. Peter Wagner diz assim: o objetivo básico de Satanás é impedir que Deus seja glorificado, ao impedir que perdidos sejam salvos. Esse é o principal objetivo de Satanás. É impedir que as pessoas, elas tenham um encontro real com Jesus. É impedir que as pessoas, elas convertam os seus corações. A Bíblia diz que o Deus desse século, o Deus com D minúsculo, ele cegou o entendimento, a compreensão de muitos, para que não conhecessem a Deus. E existem pessoas que estão cegas espiritualmente, estão com a mente cauterizada, que não conseguem converter os seus corações e as suas vidas verdadeiramente ao Senhor. Tem pessoas que não se decidem, que querem andar com Deus, nos princípios de Deus, ou querem andar um pouco com Deus e sem Deus, meu irmão. Para Deus, a Bíblia diz que é sim, sim e não. Ele diz o que não vem de sim e o que não vem de não, isso não procede dele. Ele diz isso procede do maligno. O Senhor não tem aliança com a dúvida, o Senhor não tem aliança com o talvez, o Senhor não tem compromisso com quem não sabe o que quer, assim, digamos. Quando não se decidem realmente pelo Senhor. Então andam cegos e obstinados. E esse objetivo secundário, aqui ele nos diz, é de Satanás, é fazer com que seres humanos e a sociedade sejam tão miseráveis quanto possível nessa vida. Ou seja, é submeter a imagem e semelhança de Deus a um lugar de vergonha. Ele deturba a imagem e semelhança de Deus. Ele deturba os princípios. Ele deturba as promessas. Ele nos afasta dos lugares e quer colocar um homem a uma situação de decadência, meu irmão. O mundo, a Bíblia diz que já és do maligno, ó as trevas, ó a maldade que tem nos corações. Tem notícias que a gente vê, que a gente não acredita que um ser humano é capaz de realizar certas coisas. Para você ter uma noção, o mundo está tão desequilibrado. Você sabia que morrem mais pessoas por excesso de alimento do que mais pessoas por fome no mundo? Olha a falta de equilíbrio nas coisas. Olha a falta de um amor que se mova realmente, que a gente entenda a questão da humanidade, a questão da compaixão, a questão da misericórdia, de refletir as verdades do Senhor uns para os outros. As coisas estão fora, por isso que Jesus ele chega e diz, olha, arrependei-vos. Ou seja, o que é arrependimento? Arrependimento muda a mentalidade de vocês. Porque o reino de Deus está próximo. Ou seja, existe um reino que ele precisa ser estabelecido sobre a terra. Mas para isso, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de andar, ele começa a refletir os princípios do céu. Os princípios de filho. Nós temos o DNA do nosso pai. Então existem 3 níveis de realidade, tá certo? É a realidade terrena, que é o que todos aqui estão vendo, é os homens,
é a sociedade, é o que nós tocamos, digamos assim, é o que os nossos olhos veem, essa realidade natural. Existe a realidade espiritual, que é essa guerra espiritual entre anjos e demônios. E existe uma realidade celestial, essa realidade do reino dos céus, aonde que existe o governo soberano de Cristo. Existe um lugar onde que o nosso Senhor está assentado no mais alto e sublime trono. E o nosso Cristo está à direita do Deus Pai, intercedendo por nós. E a Bíblia nos diz, declara, que nós estamos assentados com Cristo nessa região celestial. Em espírito, em aliança, em verdade, nós saímos de um lugar terreno, e nós estamos em outra dimensão, olhando as situações e discernindo os ambientes de uma perspectiva diferente. Então a nossa perspectiva é olhar e discernir e buscar esse discernimento espiritual das coisas. Precisamos discernir espiritualmente os lugares, discernir espiritualmente os ambientes, discernir espiritualmente o que está acontecendo. O que está acontecendo na sua casa? O que está acontecendo na sua família? O que está acontecendo na vida da igreja? O que está acontecendo no seu ministério? Por que que essas coisas acontecem? Amém? Isso não é a gente nos sair do senso de autorresponsabilidade daquilo que nós semeamos, tá certo? A Bíblia diz que o que semeamos, logo nós vamos colher também, é um princípio. O Senhor anda com princípios. Mas é a gente entender também que quando nós realmente damos essas brechas ou não nos posicionamos, na verdade nós estamos cooperando para que certas coisas nos escravizem, nos subjuguem, certas situações elas não prosperem. Não tem como você pedir para o Senhor abençoar algo que está errado. Esqueça, meu irmão, Deus, para você pedir para o Senhor abençoar algo que não é da vontade dEle, algo que não condiz com os princípios dEle. Ele quer que nós venhamos a consertar as nossas casas, consertar as nossas vidas e nos posicionar de uma maneira real com o Espírito Santo, com Deus. Nós precisamos, e o Senhor deseja realmente amarrar os valentes que vêm contra a nossa vida. Ele deseja limpar a nossa casa, mas essa casa limpa, ela precisa ser ocupada agora por algo maior, amém? Não é só uma oração de libertação, não adianta a gente ir na sua casa, ou uma oração forte aqui, e você não mudar de vida. Não adianta nós orarmos pela sua vida financeira, e você não se levantar como alguém que se posicione diante dos princípios do Senhor. Não tem como dar, não vai. Nós precisamos nos posicionar verdadeiramente no Senhor, limpar a casa. O Senhor quer limpar a casa, amém? Quer amarrar os valentes. Mas essa casa precisa ser ocupada com princípios de Deus, com o Espírito Santo de Deus, com os anjos do Senhor, com a cultura do céu. Porque a Bíblia diz que senão o inimigo ele anda, né? Por volta, daí ele olha assim, tá limpinha de novo, ele olha assim e não tá ocupada. Sabe o que ele faz, que a Bíblia diz? Diz que ele dá a volta assim, chama mais 7, e agora só não é mais um problema, é esse problema multiplicado e a sua vida não indo mais ainda para frente. Por quê? Porque você não se posicionou. Você não clamou pelo sangue, você não prosseguiu perseverando em Deus. 1 Coríntios 2, 14, 16, ele diz assim, ó:
Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura. E não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Ele está falando sobre obter a mente de Cristo, obter os pensamentos de Cristo, ter uma mente completamente renovada, instruída, uma mente não meramente carnal, mas está falando sobre algo espiritual que nos move além do que nós estamos enxergando. Nós precisamos que os nossos olhos se abram e nós começamos a perceber verdadeiramente o que está acontecendo. Precisamos crescer em discernimento espiritual, precisamos crescer na compreensão das coisas do Espírito, precisamos crescer em ouvir a Deus, e não só ouvir a Deus, mas a obedecer a Deus. Esse discernimento espiritual, essa percepção do que está acontecendo, essa percepção do que é certo, do que é errado, essa percepção do que é verdadeiro, do que é falso, sabe? Entender aquilo que vem do Senhor ou que não vem do Senhor para a sua vida. Discernimento espiritual. Compreensão das coisas de Deus para a sua vida. Qual é o lugar que é para você estar? Com quem você tem que andar? Pode parecer aos seus olhos que é algo bom, mas se o Senhor está falando que não é, por que você vai se meter nesses rolos? E daí se mete em rolo, daí se mete em problema, e daí vem o livramento do Senhor, daí vem a exortação do Senhor. Deus nos levanta, Deus nos corrige, Deus nos posiciona, graças a Deus, que Ele é um Deus de misericórdia, é um Deus de perdão, é um Deus de renovo sobre as nossas vidas. Mas nós começamos a perder tempo com coisas que nós não deveríamos mais perder, e começamos a não desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, pela falta de compreensão das coisas do Espírito. Esse daqui não é um ambiente normal, não é. Deus está aqui. O Espírito do Senhor está fluindo aqui. As palavras do Senhor estão fluindo aqui. E nessa noite, em nome de Jesus, sabe, Ele vai mudar a mentalidade de pessoas aqui. Ele vai dar vista, vai dar compreensão espiritual para nós conseguirmos avançar e crescer nisso que o Senhor tem nos dado nesses dias. Amém? Nós cremos nas coisas do Espírito. Nós cremos no poder que há no nome de Jesus. Então, alguns princípios bíblicos para nós enfrentarmos esses ataques do inimigo contra as nossas vidas. O primeiro ponto: ande sempre na luz de Cristo. Efésios 5, versículo 8 ao 10, ele nos diz assim: porque outrora, vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Olha isso que o Senhor está. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendem a discernir o que é agradável ao Senhor. Olha aí. Meu irmão, nós andávamos em trevas, andávamos perdidos, mas o Senhor nos revelou essa luz e nos tornou filhos agora. E como filhos daqueles que andam na luz, nós começamos a dar frutos de bondade, de justiça, de verdade. E além disso, nós começamos a discernir agora aquilo que vem do Senhor.
Carlito Paz diz assim, ó: você foi liberto do império das trevas e conduzido para um novo reinado, o reino de Jesus, que é um governo de paz, de amor e alegria. 1 João, João 1,5 diz assim: a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Apaga as luzes aqui pra mim, aqui, ó. Agora apaga isso aqui pra mim. Apaga aqui também, aí. Escuro, trevas, deixa apagado. Escuridão. Perdição. Acende a luz aí. As trevas começam a bater em retirada. As trevas começam a sair quando a luz chega. As coisas começam a mudar quando elas são trazidas para a luz. É automático, a luz vem, as trevas vão. E nós precisamos ser a nossa vida inteiramente, completamente em luz. Porque é na luz que nós somos justificados, é na luz que existe poder de Deus, é na luz que o Senhor é luz, meu irmão. Ele não tem comunhão com as trevas. O Senhor tem autoridade sobre todas as coisas, mas quando as coisas são ocultas, obscuras, em trevas, é porque o Senhor ainda não está reinando, é porque ainda não chegou a luz. E está mais do que na hora de começar você permitir com que essa luz chegue a trazer clareza sobre as coisas, a não andar em escuridão, a não andar com as coisas ocultas. As coisas precisam ser trazidas à luz, porque a luz tem muito mais poder que as trevas. A luz dissipa as trevas. Segundo ponto, afirme sempre as verdades espirituais. 2 Coríntios 10, do 4 ao 5, diz assim: as armas com as quais lutamos não são humanas, olha aí, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. A nossa mente precisa ser renovada, mudada. As mentiras precisam ser quebradas e ser trazidos verdades sobre nós. Tão ruim nós acreditarmos em mentira. Tão ruim nós aceitarmos coisas que o Senhor não diz ao nosso respeito. Tão ruim nós demos mais valor ao que o diabo diz do que o que Deus diz. E nós começamos a acreditar no que o diabo está dizendo, e o que Deus diz começamos a diminuir, sabe? Nós começamos a colocar fé na mentira, fé nos problemas, fé na situação, fé no medo, fé em tudo aquilo que o Senhor quer mudar na nossa mentalidade e transformar a nossa vida e levar a nossa mente cativa e tornar ela obediente a Cristo. O que seriam essas fortalezas? Essas fortalezas, essas ideias aleatórias que elas não nascem em Deus. São pensamentos que surgem na mente. São ideias que vêm, coisas que você diz: como é que eu fui pensar esse absurdo, né? De onde é que surgiu essa intenção? Ideias aleatórias que surgem aí. Argumentos. Muitas vezes são essas questões, essas indagações dentro do nosso coração, da nossa vida, que nos causam medo, escravidão na nossa vida. Como a questão, esses argumentos Deus diz alguma coisa para você. Você recebeu aqui. Acontece isso bastante. Você recebeu algo, o Senhor dirigiu uma palavra para você, você estava lá no seu devocional, você recebeu algo do Espírito, através de uma canção, uma profecia de Deus, algo do Senhor sobre a tua vida. Você recebeu algo, você creu, você acreditou no que Deus vai fazer,
Mas daí surge um momento que você começa a dizer: será mesmo? E se não acontecer? E se não der certo? E se o Senhor não fizer? E se? E começa um montão de pensamento, e a mente começa a ficar confusa, e a gente começa a desanimar, a gente começa a ficar cabisbaixo, triste, e a gente já não tem fé para crer e para dar os passos que antes nós estávamos desejando dar, e a nossa mente começa a ficar escrava disso, e daí nós não conseguimos andar. Começam esses argumentos, começam a nos paralisar. Filosofias, sabe, essas pretensões aí sobre as nossas vidas, são essas filosofias que vêm do inferno, realmente, que começam a diminuir Deus, que começam a ter influência de mentiras sobre a nossa vida, e essas mentiras fazem nós perdermos a esperança. Você já ouviu falar da palavra sofisma? Quem é que já ouviu falar? Sofisma. Poucas pessoas. Sofisma significa falsa verdade. Olha só. Tem gente que pela influência, pelos dardos, pela própria corruptência do coração mesmo, caído, perdido, que estão acreditando nessas mentiras como se fossem verdades. Começam a justificar coisa que Deus não aprova. Meu irmão, se Deus não aprova, não tem justificativa. Precisa ter um arrependimento, precisa ter uma mudança. Deus não quer justificativa, Deus quer arrependimento. Deus quer mudança. Deus quer que eu e você venhamos a nos posicionar e a dar passos verdadeiros. Amém? João 8,4 diz assim, ó: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quem mente fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Ei! Quem anda em mentira é filho do cão, vou dizer assim. Porque se o diabo ele é o pai da mentira, quem mente está refletindo o DNA daqueles que têm o inimigo como pai. A mentira. Chega de mentira. Se você tem esse hábito, em nome de Jesus, está amarrado isso nessa vida. Mudar isso daí, né? Agora passamos aí 1º de abril aí, né? Pô, cara, não temos nada a ver com 1º de abril, tá certo? Não tem, não existe isso. O diabo fez o dia dele, dia da mentira, o dia do diabo. E a gente entra nessas histórias aí. Nós não temos nada a ver com isso. Nós andamos em verdade. Deus é o nosso Pai. Quem é filho de Deus aí? Vamos lá, vamos declarar isso espiritualmente. Quem é filho de Deus aí? Nós somos filhos de Deus, justificados, né? Confessamos a Cristo como o único e suficiente Salvador sobre a nossa vida. Nós pertencemos ao nosso Pai. Andamos com o Senhor, meu irmão. Terceiro ponto aqui: ative o poder das disciplinas espirituais. Isso é importantíssimo. Esse revestimento sobre a nossa vida. Marcos 9, do 28 ao 29, diz assim: depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Se você for ler o contexto dessa história,
A oração e o jejum, ele quebranta o nosso coração a ponto de tirar toda a incredulidade que há no nosso coração. Ela faz com que nós venhamos a ter consciência da autoridade que nós temos em Jesus. O jejum é se abster da vontade da carne, ou seja, alimentos, tá certo? E água, alguns fazem com água, outros com alimento, né? Se você não tem essa disciplina espiritual sobre a tua vida, está na hora de você começar a se mover com uma vida de jejum e de oração. E você vai ver que as coisas vão começar a mudar de uma maneira muito mais rápida. Eu costumo entender o jejum como uma injeção sobre a nossa vida de fortalecimento mesmo assim. Não é passar fome, é nós aumentarmos a nossa fome por Deus. É nós nos abstermos de certas coisas e buscarmos uma comunhão plena com Deus. Não é fácil, mas se nós somos, digamos assim, guerreiros do Senhor Jesus, se nós entendemos que nós estamos numa guerra espiritual, meu irmão, nós temos que estar atentos, vigilantes, estar em oração, em jejum, atentos, enxergando, ouvindo as coisas, discernindo os ambientes. Precisamos nos mover de uma forma realmente mais sobrenatural assim nessas coisas. Tem um livro que se chama A Celebração da Disciplina, que diz assim: seria apropriado falar que a vida cristã é a trajetória da graça disciplinada. É graça porque é gratuita, é disciplinada porque existem coisas para nós fazermos. Não é só isso, Jesus fez tudo e agora eu não preciso de fazer nada. Mesma coisa, por que eu vou orar se Deus já sabe o que eu vou falar? Né? Por que eu vou jejuar se eu já tenho o Espírito Santo na minha vida? Nós nos movemos, nós recebemos a salvação gratuita, nós recebemos o Espírito de Deus, mas o Espírito, ele precisa ser exercitado, tá certo? O Espírito, ele precisa viver uma vida de exercício, né? Como a gente, você que vai na academia aí, eu sei que o Reinaldo está indo, eu fui essa semana, eu e o Luiz não foi nem um dia, só foi um dia, né? Mas nós vamos ir, cadê o Luiz? 6h15 amanhã, né? Tá certo. Porque é a mesma coisa que um exercício, tá certo? Que precisa ser desenvolvido. Você recebeu Jesus, você recebeu o Espírito. O que você faz? Você desenvolve a sua vida no Espírito. Como? Deus não vai fazer tudo sobre isso daí. Deus não vai orar por você. Você precisa gastar tempo e orar. Você precisa orar em línguas, você precisa jejuar, você precisa ter o seu tempo de palavra, você precisa praticar os princípios, você precisa o tempo todo se examinar, você precisa ter o tempo de adoração, você precisa ter o tempo de busca, de crescimento no Senhor. Nós não devemos orar somente quando temos vontade, nós oramos porque temos compromisso e aliança com o Senhor. Existe uma guerra dentro de nós, a Bíblia já nos diz sobre a guerra da carne e a guerra do... Hoje a carne, talvez tenha alguns irmãos que perderam hoje essa batalha, porque choveu, disseram, um friozinho, né, vou ficar na minha casa quietinho, para que mais um culto? Semana que vem eu vou, né? Vontade dá? Se perguntasse para o Espírito, onde é que o Espírito ia querer estar? Comunhão com a igreja, meu irmão. Recebendo palavra, buscando. A preguiça, entenda algo, a preguiça não é algo do Espírito, tá certo? Ele não é um fruto do Espírito, ele é um fruto da carne. O desânimo não vem do fruto do Espírito, é um fruto da carne. Existe uma guerra em nós o tempo todo, em querer fazer a vontade
da carne o tempo todo. E a nossa carne, entenda algo, ela é rebelde, meu irmão. Ela se quebrou desde do Éden lá, o pecado. A nossa alma se agigantou para os desejos dela, para a independência dela, para a vontade dela, para os desejos dela. E muitas vezes, grande maioria, isso não tem nada a ver com os desejos de Deus para a nossa vida. Nós precisamos diminuir a carne e crescer no Espírito. Crescer na busca intencional para o Senhor. Esse é um revestimento espiritual sobre a nossa vida. É a mesma coisa. Você está lá. Deus, um estoque, digamos assim, de armas para essa guerra, de estratégias para o que você precisa, de passos, de como você vencer cada inimigo, cada dificuldade, cada tempo de opressão. Deus sabe, amém? Deus é general, Ele sabe disso daí, Ele sabe como nós vamos vencer. Mas Ele não vai atirar por você, tá certo? Tá aqui, Ele vai entregar para você essa arma. Mas se você não exercitar, não se preparar, você não vai saber usar, e daí não tem sentido nenhum você ter o que você tem. É a mesma coisa, você recebeu o dunamis de Deus, a autoridade do Espírito Santo sobre a tua vida, a presença. A Bíblia diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, Ele habita em nós. E aí, o que está fluindo de nós? Muitas vezes, nada. Quem é que tem o Espírito de Deus aí na sua vida? Tem convicção que tem o Espírito de Deus? Nós temos autoridade para expulsar demônios, meus irmãos. A Bíblia diz que nós colocaríamos mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. A Bíblia fala sobre proteção. Se bebêssemos alguma coisa mortífera, nenhum mal nos causaria. Existe esse poder em nós, disponíveis, o qual nós precisamos nos manter numa vida com fome da presença de Deus, com desejo pelas coisas do Espírito, clamar, buscar, se entregar, sabe, meditar naquilo que o Senhor tem. A vida do culto, a vida da igreja, ela coopera com o que você já tem andado com o Senhor, ela não te sustenta numa vida espiritual para você receber e ganhar cada desafio. Não adianta você. A Bíblia diz que aqueles que me amam, aqueles que guardam e praticam a palavra do Senhor. Não adianta você receber palavra e não praticar. A Bíblia fala sobre duas casas, sobre uma casa construída na rocha e outra casa construída na areia. Qual era a diferença? É que um escutou e praticou, o outro só escutou e não fez o que é. A casa, o que aconteceu? Caiu. Ah, o diabo está me atacando. Ok, mas será que você não está cooperando com ele, não? Ah, está investindo na minha vida. Meu irmão, é normal, é diário isso daí. Ele não gosta mesmo, tá certo? Tem gente, eu não vou fazer nada, senão eu vou incomodar o diabo. Meu irmão, ele já escravizou a tua vida no medo dele. É um medo. Eu vou mexer, senão ele vem contra mim. Quem é você? Você não é filho de Deus. Você não tem autoridade do Espírito Santo na sua vida. Ou você está com medo porque você tem brecha na vida. Se tem, muda hoje, em nome de Jesus aí, tá certo? Quarto ponto, ajuste sua armadura espiritual. Efésios 6, 10 ao 13. Esse versículo é conhecidíssimo aqui, né? Finalmente, fortaleçam no Senhor, no seu forte poder. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao dia mau e permanecer inabalável depois de ter feito tudo. Duas versões aqui. O dia mau
Qual é o dia mau? É o dia do aborrecimento, é o dia da labuta ali, é o dia da fadiga, é o dia da pressão, é o dia do perigo. É o dia que as coisas não estão bem. E o dia mau, ele vem para todos. E o dia mau, se nós não estivermos guardados, revestidos com essa armadura, nós estamos fadados a cair. A tentação, ela vem para todos. Por isso que Jesus nos ensina a orar: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não nos deixa, Senhor. Não nos deixa cair em tentação, nos livra do mal, livra a nossa casa, livra a nossa família. Abre os nossos olhos, Senhor. Essa tem que ser a nossa oração. Enche os nossos lares do Teu Espírito, Senhor. Converte a nossa casa, a nossa vida, sabe? Declarar sobre a nossa família que nós temos o sangue de Jesus sobre as nossas famílias. Clamar por misericórdia. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Nós precisamos nos revestir dessa armadura espiritual, desse cinto da verdade que ele nos sustenta, que Ele segura a nossa vida com uma fé inabalável nas palavras do Senhor. Essa couraça da justiça sobre as nossas vidas ali, que faz nós entendermos como somos justificados pelo Senhor, essa convicção no nosso coração. O escudo da fé, sabe, que é uma vida de fé integral em Deus, ali uma vida realmente entregue totalmente ao Senhor, e esse escudo de fé é o que faz a nós vencermos os dardos inflamáveis do maligno. O que é o dardo? É aquilo que o diabo está lançando. É essas vozes, são situações. Parece que está tudo bem. Daí você vacilou numa coisa, você respondeu de uma maneira errada, você não tinha que estar nesse lugar, mas você estava. Quando vê, você se envolveu em coisa que não era para você estar envolvido. Não era para eu estar envolvido. Porque nós caímos nessa armadilha aí. O capacete da salvação, sabe? Esse entendimento da mente de Cristo, essa espada do Espírito do Senhor, essa palavra do Senhor que vem sobre as nossas vidas e que nós podemos também nos mover declarando a palavra do Senhor, essa oração no Espírito aí, que faz nós crescermos, sermos guiados pelo Espírito, buscarmos a presença de Deus, clamarmos por aquilo que é do Senhor, orarmos a palavra do Senhor. Meu irmão, se você não sabe orar, tem um livro em Salmos, ali que é Cânticos, é oração. Pega a sua Bíblia, abre. Não adianta, entenda algo, ó, vamos quebrar um misticismo aí errado. Você abrir a sua Bíblia no Salmo 91 e deixar aberta na sala da tua casa, não adianta nada, tá certo? Ou o Salmo 23, não expulsa nada uma Bíblia ali aberta, tá certo? O Senhor quer gravar isso no nosso coração. Isso é uma verdade, aquilo que está escrito. Mas nós pegarmos a Bíblia e começarmos a declarar a palavra, a orar a palavra, a concordar com a palavra, a profetizar a palavra, você vai ver se mover no mundo espiritual. Você vai ver as coisas mudando, com entendimento, com oração, sabe, lendo, buscando aqui, se movendo. Toda quarta-feira nós temos aqui o nosso momento de oração e intercessão. Às vezes nós ficamos a quarta-feira orando a mesma coisa, a quarta toda ali. O mesmo ponto específico. Deus, o Senhor nos fala para a gente orar só sobre as famílias, e a gente fica orando pelas famílias, o Senhor fica liberando algo. A gente não sabe o que vai acontecer aqui, de orar um pelos outros, de orar pelos enfermos aí. Os ministérios é discernir espiritualmente e crescer numa oração do Espírito em cima da palavra. Mas, pastor, mas eu não sei fazer isso. E eu não é uma pressão para que você saiba, mas uma pressão, daí sim, para que você comece, tá certo?
Deus está puxando a sua orelha hoje para dizer: começa. Você não precisa saber tudo, mas está na hora de começar. Se você não ora 5 minutos, não adianta você agora sair do culto e dizer: eu vou orar 2 horas a partir de amanhã. Começa aos poucos. É o exercício do Espírito. É ir progredindo, é ir crescendo, é ir avançando as coisas, desenvolvendo os dons e os talentos que o Espírito deu sobre as nossas vidas. Nós precisamos exercer essa autoridade espiritual. Lucas 9, do 1 ao 2, assim, reunindo os 12, Jesus deu-lhe poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar todas as doenças, e os enviou para pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Tiago 4, 7 e 8 diz assim, portanto, submetam-se a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele vai se aproximar de vocês. Está tudo escrito aqui para nós. Está tudo claro como que nós vencemos essas adversidades espirituais, se submetendo a Deus e sendo debaixo da autoridade do Senhor, resistindo. Resistir é se opor contra as trevas, não é permitir. Se você está entendendo que está acontecendo algo espiritual contra a sua vida, você não pode permitir que isso aconteça. Bem pelo contrário, você tem que se opor, você tem que se levantar nisso daí. Clamar, buscar, interceder. E para nós encerrarmos aqui, declarar as palavras proféticas ao mundo. Atos 18, 9 diz assim, e de noite disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales. Revelação do Senhor. Atos 2, 17, nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, e os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. A profecia não só prevê o futuro, mas ele cria o futuro. Quando nós ligamos o nosso coração ao céu e começamos a declarar as verdades do Senhor. E as verdades do Senhor é muitas vezes o que você não está vendo com seus olhos naturais, você precisa ver no Espírito. Você talvez seja uma confusão na sua casa. Olhe no Espírito o que o Senhor vai fazer com a sua família daqui para frente. E declare o que você tem recebido, o que o Senhor vai fazer. É declarar em cima do hoje o que o Senhor vai fazer. É declarar em cima das mentiras as verdades do Senhor. Vocês estão entendendo aí? 1 João 5,4, o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Realidades espirituais.